No meu aniversário, levei minha família para jantar. Depois do bolo, meu presente foi uma apresentação de slide surpresa com nossas melhores memórias. Eu não estava em nenhuma das fotos. Só sorri, fui ao banheiro e, silenciosamente, enviei um e-mail. 3 meses depois, eles começaram a ligar sem parar, implorando para que eu desfizesse o que fiz. Não sei o que eu esperava. Talvez apenas um jantar normal. Uma noite em que eu não me sentisse afastado da minha própria família. Eu não estava buscando um grande gesto ou discursos emocionantes. Só reconhecimento. Então, sim, eu paguei. Reservei o restaurante. Escolhi um que tivesse espaço suficiente, guardanapos de pano e uma iluminação suave. Algo que fosse mais atencioso do que extravagante. Minha mãe gostou da carta de vinhos. E isso foi o suficiente. Garrett confirmou presença no dia anterior. E Ryan mandou uma mensagem perguntando: posso levar alguém? No fim, ele apareceu sozinho. Meu pai fez uma piada sobre como eu estava finalmente gastando com a família. Como se eu nunca tivesse pago por voos de férias e quartos de hotel mais vezes do que eu poderia contar. Mas eu sorri. Essa sempre foi a regra. Sorrir, rir nos momentos certos, ocupar o mínimo de espaço possível. O jantar em si foi o que você espera. Ryan contou histórias antigas como se fossem dele, adicionando piadas que não aconteceram. Garrett fez um monólogo de 10 minutos sobre um evento de networking onde um cara de colete o chamou de visionário. Meus pais assentiram, sorrindo, como se estivessem assistindo a sua reprise favorita. Eu servi o vinho, passei o pão e não disse nada. Então, veio a sobremesa, uma vela e uma fatia de cheesecake. Uma versão sem entusiasmo de parabéns a você. Eu bati palmas educadamente junto com eles. E então Ryan sorriu e disse: nós fizemos algo para você. Garrett pegou o laptop e conectou ao projetor que o restaurante havia instalado na sala privada. Só uma pequena surpresa. Memórias de família e outras coisas. Só por diversão. Minha mãe ainda comentou: você vai adorar. A tela acendeu. Começou com uma filmagem granulada do nosso quintal. O aniversário de 8 anos do Garrett, o Ryan derrubando uma pilha de copos de papel, minha mãe rindo, meu pai segurando a câmera de lado. Depois vieram as fotos, férias, peças da escola, manhãs de Natal, momentos aleatórios deles, crianças no banho, adolescentes em festas, adultos brindando em bares. Minuto após minuto, a apresentação seguia, uma música suave tocando de fundo. Ed Sheeran, claro. Eu assisti. Mantive o rosto neutro, treinado, porque eu não estava em nenhuma das fotos. Nenhuma, nem um único quadro. Não era como se tivessem me cortado das imagens, ou me deixado de lado. Eu simplesmente não estava lá. Sem fantasias de Halloween, sem fotos da formatura do ensino médio, nenhuma foto de grupo no dia de ação de graças, nem aquelas fotos borradas de casamentos de família. Só ausência, como se eu nunca tivesse estado na sala. Como se eu nunca tivesse existido. Eles riram de um vídeo antigo do Ryan caindo na piscina, do Garrett se exibindo na frente do espelho, de um cachorro que tivemos por 6 meses. E ainda assim, ninguém percebeu. Aí o último slide desapareceu. Apareceu uma citação, em letra cursiva, sobre um pôr do sol na praia: família é tudo. Eles aplaudiram. Minha mãe até enxugou uma lágrima. Ryan se recostou, satisfeito. E aí, o que você achou? Garrett completou: muito bom, né? Eu sorri. Sim, foi realmente algo. E me levantei calmamente. Com licença, só um segundo. Ninguém me parou. Caminhei pelo corredor, passei pelo cabideiro, pelo barulho, envolta numa bolha de silêncio. Tranquei a porta do banheiro, peguei meu celular, abri meu e-mail. O rascunho já estava lá, escrito naquela manhã, só por precaução. Olhei para ele por um longo tempo. Não porque eu estivesse hesitando, mas porque eu já sabia. Eu já sabia exatamente o que ia acontecer assim que eu clicasse em enviar. Já conseguia imaginar os rostos deles, aquele entendimento lento, a ficha caindo. Não hoje, nem amanhã, mas logo, quando finalmente percebessem o que eu tinha feito. E aí, já seria tarde demais. Bati o dedo na tela. Um toque. Mensagem enviada. Guardei o celular no bolso, olhei no espelho, ajeitei o colarinho. Caminhei de volta para a mesa. Garrett estava no meio de uma história sobre um almoço de negócios que poderia mudar tudo. Ryan mostrava um meme para minha mãe no celular. Meu pai servia mais vinho. Minha cadeira ainda estava quente. Ninguém perguntou onde eu tinha ido. Então, eu me sentei, peguei o garfo e sorri.
Porque eles não faziam ideia do que eu tinha acabado de fazer, mas iam descobrir, em breve. Eu costumava dizer para mim mesmo que não era de propósito. O esquecimento, quero dizer. O lugar faltando no carro, a permissão que ninguém assinou, a reunião de pais que ninguém foi, o jeito que meu nome sempre era deixado de fora, do grupo da família, do convite, dos e-mails de atualização. Achava que era acidente, que ser esquecido era só azar, que era porque eu era quieto, e pessoas quietas são esquecidas. Mas a verdade é, você só consegue se enganar por um tempo. Até perceber que não é acidente, é escolha. Desde o começo, eu era o filho do meio, a criança de preenchimento, entre o irmão mais velho, cheio de fotos, e o caçula encantador. Garré ganhava as reações fortes, os flashes da filmadora, as comparações com o nosso pai. Ryan tinha o carisma, o riso fácil, a leveza. E eu ganhava acenos, sorrisos educados, às vezes nem isso. Naquela época eu ainda gaguejava, não o tempo todo, só quando ficava nervoso, ou tinha que falar em público. E numa família como a minha, isso era quase sempre. No começo, eles brincavam comigo, suave. Depois começaram a rir mais alto, depois, faziam isso na frente dos outros. Usa as palavras, Elliot. Garré cuspia a frase, e todo mundo ria. Ele me imitava na mesa de jantar, arrastando as palavras. Eu soltava uma sílaba e o Ryan já caía na gargalhada. Meus pais até mandavam eles pararem, claro, mas não de um jeito que realmente dissesse chega, era mais um barulho de fundo, uma tentativa de parecer que se importavam, sem se importar de verdade. Então, eu aprendi a falar menos, era mais fácil assim. Lembro de aniversários em que eu nem apagava as velas, não porque eu não quisesse, mas porque o Ryan já tinha feito isso por mim. Lembro de um show de talentos na quinta série. Eu escrevi e cantei uma música. Ninguém foi assistir. Lembro de um Natal em que o Garré ganhou uma guitarra, o Ryan ganhou um celular novo, e eu ganhei um suéter usado, ainda cheirando a colônia de outra pessoa. Garré era do time da escola, Ryan era o palhaço da turma, e eu era o menino que dava aula de reforço em matemática. Aquele que ficava depois das excursões para ajudar o professor a carregar as caixas. Nas reuniões de família, meu nome era sempre o último. Esse é o Garré, nosso atleta, o mais velho. Esse é o Ryan, nosso pequeno comediante. E esse aqui é o Elliot, ele é bom com números. Com o tempo, eu parei de chamar as pessoas. Parei de compartilhar o que eu fazia. Parei de esperar elogios. Quando cheguei na faculdade, já tinha me treinado para parar de gaguejar. Sem fono, sem terapia, só na base da pressão silenciosa. Porque eu sabia, se eu não me arrumasse, ninguém ia fazer isso por mim. Montei meu primeiro negócio no meu dormitório. Enviei os primeiros pedidos usando fita emprestada. Atendi cliente às 3 da manhã, porque não tinha dinheiro para contratar ninguém. E mesmo assim, ninguém me perguntou como eu estava. Na mesma época, o Garré estava lançando a própria empresa, Tech Industries. Meus pais fizeram uma festa de lançamento para ele, no quintal, com faixa, petiscos, tudo. Eu descobri por uma foto que o Ryan postou. Nem comentei nada. O negócio era do Garré, afinal, ele teve dificuldade para começar, fornecedores ruins, prazos perdidos, muito marketing e pouca estrutura. Ele não foi feito para operações, ele foi feito para apresentações. Mesmo assim, todo mundo agia como se ele estivesse prestes a mudar o mundo. Foi nessa época que a minha empresa começou a dar resultado de verdade. Eu tinha construído algo enxuto, escalável, e estava só começando a crescer. Montei uma cadeia de suprimentos que aguentava mais volume, então tomei uma decisão. Procurei o Garré, falei que podia mandar parte dos nossos materiais pela empresa dele. Não era eficiente, na real, até saía mais caro para mim. Mas eu aceitei isso como uma forma de lealdade. Ele ficou agradecido, por uns 5 minutos. Depois começou a agir como se estivesse me fazendo um favor. Vou manter o preço estável para você, relaxa, você deu sorte, eu tinha espaço, mano. Eu só sorri e disse, valeu. Isso foi há 2 anos. Desde então, a minha empresa passou a depender, em silêncio, daqueles contratos. Minha equipe percebeu logo no começo. Perguntaram por que a gente ainda comprava deles. Eu só respondi que era uma questão de relacionamento. Eles não insistiram. Mas a verdade
Eu sabia que aquele contrato era a única coisa mantendo a empresa do Garret de pé. Ele não sabia disso. Meus pais também não. O Ryan, com certeza, nem imaginava. E mesmo com isso, mesmo eu sendo o único motivo da empresa do Garret ainda existir, eles continuavam me vendo como o garoto no canto. Aquele que gaguejava. Aquele que fazia dever de casa sozinho na cozinha, enquanto o resto jogava Mario Kart. Naquele jantar, meu jantar de aniversário, eles ainda me apresentaram como nosso outro filho. Olhei ao redor da mesa e vi tudo se repetindo. Garret falando como se ele fosse o único que comandava impérios. O Ryan estava brincando, como se eu fosse o público e a apresentação de slides. Meu Deus, aquela maldita apresentação de slides. Todos aqueles anos de esquecimento condensados em 10 minutos de apagamento cuidadosamente selecionados. Eles não se esqueceram de mim, eles nunca me viram de verdade. E aquele e-mail que eu enviei do banheiro, foi só o começo. A coisa estranha é que nada parecia diferente depois que eu mandei o e-mail. Voltei para a mesa, e o Garret ainda estava falando, como se nada tivesse mudado. Ele contava sobre um cara que ele conheceu num retiro de negócios e como esse cara sabia que eles estavam prestes a dominar novos mercados. O Ryan estava rindo de um meme no celular. Minha mãe estava tirando uma foto borrada de sua taça de vinho, e eu só me sentei e escutei. Deixei todo mundo continuar se apresentando, como se as luzes não tivessem se apagado nos bastidores. Na manhã seguinte, me levantei cedo, fui correr e fiz ovos para mim, parecia tudo normal, mas por baixo daquele silêncio, havia algo pesado e final, o tipo de final que você não volta atrás depois que acontece. Alguns dias se passaram e nada mudou, então o Garret ligou, eu não atendi, ele não deixou mensagem. No dia seguinte, o Ryan me mandou uma mensagem de texto, fazendo uma piada sobre como eu dei um bolo em todo mundo depois de ficar mais velho. Também não respondi. Então veio a mensagem de voz da minha mãe. Elliot, querido, eu não sei o que está acontecendo entre você e seu irmão, mas parece que houve um grande mal-entendido. Ele está realmente chateado. Talvez você pudesse falar com ele. Mal-entendido. Era assim que eles sempre chamavam quando algo machucava. Mal-entendido. Não crueldade. Não negligência. Só uma confusão. Como naquela vez em que me deixaram num ponto de parada em uma viagem quando eu tinha 9 anos. O Garret brincou com isso por anos. O Ryan chamava de minhas férias solo. Meus pais riam. Eu lembro de sentar no meio-fio, sozinho, sem chorar. Só esperei. Fiquei me perguntando se eles já tinham notado. Essa era a coisa sobre ser o filho que eles sempre ignoraram. A gente aprende a não causar problema. Aprende a engolir a dor antes que alguém perceba que ela existe. Então, fiz o que sempre fiz, fiquei quieto. Mas enquanto eu permanecia em silêncio, tudo ao redor começou a se mover. Eu não sabia dos detalhes no começo, mas eu conhecia o Garret, sabia o quanto ele construiu a própria identidade em cima da ilusão de sucesso. Ele precisava que todo mundo acreditasse que a empresa dele estava bombando. Também sabia o quanto o meu apoio era o que sustentava toda aquela estrutura. E quando esse apoio desapareceu, as rachaduras não apareceram de cara, mas estavam lá. O Ryan começou a me ligar com mais frequência. No começo, era de boa, tipo, só checando, mandando piadinhas sobre a nova campanha de marketing do Garret, mas dava para sentir o nervosismo escondido, um tom diferente. Aí o Garret ligou de novo. Dessa vez, deixou o recado. Ei, escuta, acho que a gente se desencontrou aí. Sei que o contrato venceu, mas achei que a gente fosse renovar. Você pode me ligar? A voz dele tentava parecer tranquila, mas dava para sentir que estava forçado, meio apertada demais, meio ensaiada demais. Mesmo assim, eu não respondi. Em vez disso, fui para a academia. Almocei, levei meu tempo, porque eu não estava mais esperando. Não era mais o cara do lado de fora esperando por um momento. Eu era o momento, e eles ainda não tinham percebido. Cerca de uma semana depois, meu pai ligou. Elliot, eu não sei o que está acontecendo, mas o Garret falou que você está fazendo alguma coisa para prejudicar ele. Isso não parece com você. Tá tudo bem? Ele não parecia bravo, parecia cansado, confuso, como se ele realmente não tivesse ideia do que estava acontecendo. Eu não respondi. Alguns dias depois, um amigo em comum me enviou uma mensagem. O Garret aparentemente entrou em contato com um dos meus fornecedores, tentando oferecer um acordo melhor. O amigo queria saber se isso era algum tipo de parceria coordenada. Eu disse que não era. A verdade é que o Garret estava se agarrando a qualquer coisa e,
Toda vez que ele fazia isso, ele mostrava o quanto ele dependia de mim, sem nem perceber. O contrato não era só mais um item numa planilha, era a linha que separava a empresa dele de algo que ele poderia se orgulhar, de algo que realmente funcionava, e agora não estava funcionando. Mas aqui está a parte que mais doeu de tudo o que ele já falou em voz alta. Ele não perguntou por quê. Ele não perguntou o que tinha me chateado. Ele não perguntou como eu estava me sentindo. Ele não reconheceu a apresentação de slides, ou os anos de ser esquecido. Ele nunca perguntou o que estava no meu e-mail. Então eu vou te contar. Foi curto, frio e profissional. Rescindi o contrato de fornecimento entre minha empresa e a do Garret, com efeito imediato, sem explicação, sem drama, só uma ruptura limpa de algo que eu deveria ter deixado de lado anos atrás. Ele só ligou quando a pressão aumentou, quando os números caíram, quando o fluxo de caixa apertou. Eu não era irmão para ele, eu era um plano B. E quando o plano B falhou, a família fez o que sempre fez, eles me culparam. Começou devagar. Minha tia ligou e disse que ouviu que eu estava passando por um momento difícil. Meu tio mandou uma mensagem: se você quiser conversar, estamos aqui. Então alguém que eu mal conhecia, um dos antigos colegas de classe do Garret, me mandou uma mensagem no LinkedIn, com um falso espero que você esteja bem. Eles estavam criando uma narrativa de que eu estava em uma espiral, de que eu estava instável, de que eu tinha sabotado o Garret por amargura. Não era apenas um negócio, era pessoal. E foi quando percebi que não tinha enviado um e-mail comercial naquela noite. Eu havia traçado uma linha na areia, silenciosamente, e eles escolheram o lado errado. Uma tarde, o Ryan ligou 3 vezes seguidas. Quando eu não atendi, ele mandou uma mensagem dizendo: sério, você vai queimar a família inteira por causa de uma apresentação de slides? Eu fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo, porque a verdade é que sim, eu não faria isso por causa de uma apresentação de slides, mas por causa de cada momento como aquele. Toda vez que eles riam da minha gagueira, todo aniversário em que eu era esquecida, toda vez que eu era apresentada como a quieta, enquanto o Garret e o Ryan recebiam aplausos por respirar, eu não estava queimando a família. Eu só estava indo embora e deixando eles sentirem o frio sem mim. Eu nunca levantei a voz, nunca enviei um aviso, só parei de carregar o peso que eles estavam colocando sobre mim por anos. Uma vez que eu fui embora, tudo começou a desmoronar silenciosamente, perfeitamente, exatamente do jeito que precisava. O engraçado sobre as consequências é que elas raramente vêm de uma vez. Elas caem aos poucos, como sussurros, depois como ondulações, depois como ondas. Depois do correio de voz da minha mãe, houve silêncio por uma semana. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, nenhum pensamento estranho sobre mim, nenhum encaminhamento de parentes tentando quebrar o silêncio dela. Apenas silêncio. Eu pensei que poderia ser isso, que eles ficariam sentados em silêncio tempo suficiente para entender que não era sobre vingança, que eu não estava atacando. Eu apenas parei de dar, parei de absorver, parei de me encolher para dar espaço para eles. Mas pessoas como o Garret não ficam em silêncio por muito tempo. Quando o pânico realmente se instala, eles não vêm até mim, eles vão até todos os outros. Começou com o nosso tio Mike, que mandou um e-mail curto cheio de culpa. Ouvi que as coisas estão tensas. Tenho certeza que é tudo mal entendido. O Garret disse: você está passando por algo. Então, um dia, recebi uma ligação de um amigo meu que trabalha no jurídico da minha empresa. Ele falou: e aí, cara, pergunta estranha. Você realmente ameaçou a equipe do Garret? Ele tá dizendo pra todo mundo que você mandou algum tipo de aviso. Foi aí que eu percebi, não era sobre consertar nada, era pra me pintar como problema antes que alguém parasse pra olhar direito e visse a verdade. O Garret começou a espalhar pra quem quisesse ouvir que eu sabotei a empresa dele por ciúmes. Disse que eu cancelei o contrato pra punir ele por ser mais bem-sucedido. Disse que eu era instável. E o Ryan, bom, o Ryan não começou as mentiras, mas repetiu todas rapidinho. Talvez ele achasse que estava sendo leal, ou talvez ele só não queria admitir o tanto de dinheiro que perdeu. O pior de tudo, meus pais acreditaram, ou talvez só acharam mais fácil acreditar. Porque, se eu fosse o vilão, ninguém precisava assumir a culpa de como me trataram esse tempo todo. Uma noite, voltando para casa, um vizinho que eu não via há anos me parou na rua. E aí, Elliot? Fiquei sabendo da treta na família. Espero que você esteja bem. Sua mãe disse que você tá lutando. Lutando. Essa palavra me bateu como um tapa. Não porque fosse mentira, todo mundo luta, mas porque estavam usando isso contra mim.
Transformaram minha dor numa história onde eu era o desequilibrado, o explosivo, o cara que causou tudo. Eu não me defendi, só acenei, dei um sorriso e continuei andando. Mas, depois disso, algo mudou em mim. Porque eles não estavam só mentindo, estavam tentando me apagar de novo, igual fizeram naquela apresentação de slides, igual sempre fizeram. Só que dessa vez, eu não ia desaparecer em silêncio. Eu não fiz um escândalo, não postei indireta, não fui pra internet desabafar, nem dei entrevista. Mas parei de ser cuidadoso. Quando um contato em comum perguntou por que minha empresa tinha parado de trabalhar com a Mais Tecnologia, eu falei a verdade. Sem fofoca, sem rancor, só a verdade, apenas a verdade. Tínhamos um contrato que já não era mais vantajoso para nós. Era uma decisão de lealdade, não de negócios. A lealdade só funciona quando é mútua. Eu disse isso de forma calma, clara, e deixei por isso mesmo. A verdade tem um jeito de aparecer. E as mentiras começaram a cair por terra quando um ex-funcionário do Garré, alguém que eu nunca conheci, postou no LinkedIn. Ele disse que tinha visto os números, que a Mortex só estava de pé por causa de um único contrato. E todos sabiam disso. Ele disse que não foi o Elliot que arruinou a empresa, foi o ego. A partir daí, as coisas começaram a se espalhar. Amigos da família pararam de retornar às ligações do Garré. Investidores desistiram. Um dos antigos amigos de faculdade do Ryan escreveu um longo e-mail para ele, terminando com: "Você não pode construir sua casa sobre a fundação de outra pessoa." E então, eles agem como se estivessem surpresos quando tudo desmorona. Meus pais não disseram nada por um tempo, até que um dia recebi uma carta. Era uma carta física, de verdade, com a caligrafia do meu pai. Ele perguntou se poderíamos nos encontrar. Disse que as coisas tinham ficado complicadas, que queria esclarecer tudo. Eu li a carta 2 vezes e depois a rasguei ao meio e joguei no lixo. Por quê? Mesmo naquele momento mais baixo deles, não era um pedido de desculpas. Era só um controle de danos. O problema de ser a criança esquecida é que você cresce aprendendo a viver sem validação. Quando você para de precisar dela, fica bem claro quantas pessoas só amam a versão de você que precisava ser salva ou ficar quieta. A queda final veio em pedaços. O Ryan vendeu o carro, o Garré voltou a morar com meus pais, e o fundo de investimentos da família virou uma bagunça de dívidas e promessas quebradas. Alguns parentes próximos também tinham investido, esperando que a empresa do Garré fosse o futuro deles. Eles ficaram furiosos. As pessoas começaram a fazer perguntas. Por que o Elliot não ajudou? O que ele quis dizer com lealdade só funciona quando é mútua. Eventualmente, a resposta apareceu por conta própria. Alguém descobriu sobre a apresentação de slides. Foi a prima Ashley, que estava no jantar. Ela não percebeu na hora, mas meses depois, ela se lembrou e pediu para ver novamente. O Garré, orgulhoso como sempre, enviou para ela, ainda arrogante demais para perceber o que tinha feito. A Ashley assistiu e me ligou. Ela disse: "Eu só queria pedir desculpas. Eu não percebi o que eles fizeram até assistir de novo e perceber que você não estava lá." Ela fez uma pausa e disse: "Agora eles querem agir como se você fosse quem os cortou." Aquele momento foi mais importante do que qualquer outra coisa, porque provou que eu não estava louco, que a situação era real, e outra pessoa também a viu. Ela nomeou isso. Eu realmente agradeci a ela e deixei o resto acontecer naturalmente. Eu nunca fiz uma declaração, nunca causei uma cena, mas a notícia se espalhou. O negócio entrou em colapso, a verdade se espalhou, as mentiras se desfizeram. E a última vez que meu telefone tocou com o nome da minha mãe na tela, eu não atendi. Por quê? A essa altura, eu não tinha mais nada a dizer. Eles passaram anos fingindo que eu não fazia parte da história, e agora estavam vivendo numa história que eu escrevi sem eles. Foi assim que tudo terminou. Não com uma briga, não com um final dramático, mas com um longo silêncio onde antes havia suas vozes. Às vezes, me pergunto se eles alguma vez reproduzem a apresentação de slides. Se alguma vez veem o espaço onde eu deveria ter estado e finalmente entendem o que aquele silêncio lhes custou. Mas eu não preciso saber, eu já segui em frente. Você acha que fui longe demais ou não o suficiente? Me avise nos comentários. Se quiser mais histórias como essa, não esqueça de se inscrever.